Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala, pessoal. Olha, não tenho o que dizer, é uma sensação de gratidão muito grande eu estar fazendo aqui essa super entrevista. Né? Hoje eu vou receber um grande dublador, não só dublador, gente, também ator, também produtor de teatro, ator de teatro, nossa, autor de livro. Gente, é um currículo assim fantástico. A gente vai conversar sobre tudo isso e também vamos falar aí sobre os trabalhos dele na dublagem. Gente, quem não conhece Heinz Doofenshmirtz? Pois é, hoje eu vou falar com ele, hoje eu vou trocar uma ideia com ele, né? Mas é isso, estou aqui para receber o grande Sami Murad. Sami, muito obrigado por você ter topado participar da gente ter essa conversa. Hoje vai ser uma conversa bem nostálgica, já te garanto isso. Vamos voltar lá direto do túnel do tempo. Mas, Sami, muito obrigado. Se apresente aí para as Imagina. pessoas. Não, então, você já me apresentou, né? Já estou mais do que apresentado. Vamos lá, vamos à nossa conversa. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. A recíproca de satisfação é verdadeira. Como eu já tinha falado com você, eu estou parando de dublar, né? Provavelmente esse vai ser o último podcast que eu vou fazer. Ó, Não, assim, numa boa, eu acho que é legal a gente fazer um podcast bacana, né, para fechar o que a gente tem para dizer sobre determinado assunto. Para mim é melhor do que eu ficar me repetindo, né? E como eu praticamente não estou dublando mais, eu não tenho muito mais a acrescentar do que eu já fiz durante 30 anos, 30 anos, 30 anos de dublagem, né? então, Samir, eu não ia nem puxar uma pergunta, seria duas palavrinhas que se chama Herbert e Richards, que são duas palavras que trazem muita coisa, trazem muito peso, significado e uma história gigantesca. Então, se você quiser, você pode dizer como foi seu início na dublagem, como que foi esse processo para você e como que a Herbert Richards imperou na sua vida, né? Como que ela fez parte da sua vida, esse começo na sua carreira como dublador. Fique à vontade aí para a gente lembrar desses saudosos tempos da Herbert Richards. Eu acho que assim, a Herbert Richards, se você não sabe, ela vai haver um documentário agora sobre ela, dirigido pelo grande cineasta brasileiro Luiz Carlos Lacerda. Não sei se Que você legal. já tinha ouvido falar. Vai haver um documentário que eu acho que, se eu não me engano, parece que foi a esposa do seu Herbert que lançou esse projeto e ele foi encampado, não sei exatamente por quais produtores, e o Luiz Carlos Lacerda vai dirigir. Bom, a Herbert Richards é um marco, um divisor de águas na vida da dublagem nacional, né? Até porque eu não conheço a fundo a história da Herbert Richards, mas o seu Herbert ele era produtor de cinema, né? Lá naquela casa da Tijuca, era um estúdio de cinema também, se fazia cinema, né? Antes de se fazer dublagem, lá pelos idos dos anos final dos anos 50, o Ronald Golias, o Jô Soares, vários filmes de comédia foram produzidos pelo Herbert Richards. Então, o seu Herbert, ele era também um produtor, um profundo conhecedor do audiovisual, né? Numa época que ainda não tinha essa profusão de conteúdos que a gente tem hoje, né? Eu entrei para Herbert em 1991, 91, final de 91, setembro, outubro de 91. E assim, existe a dublagem antes e depois da Herbert, né? A Herbert literalmente faliu, ela foi à falência em 2011, né? E eu fiquei até o final dela, né? Eu vi os estertores da Herbert Richards. Então, a dublagem nessa época, quando eu entrei para a Herbert Richards, eu fiz um curso de dublagem, um curso relativamente curto, né? Não existia essa coisa que existe hoje de cursos
com vários módulos, né? Eu acho que, desse ponto de vista, o ensino da dublagem até se especializou também, né? Eu mesmo, quando eu estava dando aula, eu dei aula online, dei aula presencial durante um período relativamente curto, e havia essa preocupação de você pegar alunos de níveis diferentes, né, para que eles fossem pegando as coisas, as dificuldades da dublagem aos poucos. Isso não existia na época, né? Eu fui fazer um curso na TV Tupi, onde tinha esse curso de dublagem. O meu professor, a gente tinha algumas substituições, várias pessoas, mas o meu professor titular foi o Mário Jorge. O Mário Jorge e a Mônica Rossi, que era a esposa dele na época. Legal. Né? Dois excelentes professores. E o Mário, a primeira coisa que ele falou, me lembro como se fosse hoje, ele entrou na sala e ele falou: olha, dublagem não é uma coisa fácil, né? E de fato, não é uma coisa fácil. Tanto que, assim, dessa época desse curso que eu fiz, eu e mais dois dubladores fomos aproveitados e demos uma sorte de, na época, a Herbert Richards ela estava com um boom muito grande, uma expansão relacionada às novelas mexicanas. Era a primeira grande leva de novelas mexicanas que estava chegando no Brasil para serem dubladas. E a Herbert Richards ela tinha um corpo de dubladores ainda relativamente pequeno na época, né? E todo mundo era assim dublador quase que de primeira linha, né? Não havia uma pulverização dos talentos. Era uma coisa concentrada, você tinha algumas pessoas que protagonizavam, tanto que as vozes se repetiam muito. Isso era uma coisa que me parece que as exigências das emissoras que exibiriam essas novelas era que fossem vozes novas. Então a Herbert estava no momento que ela estava precisando de vozes novas. E foi nessa brecha aí que eu entrei. E eu entrei meio que assim, eu não esperava que eu fosse entrar tão rápido para a dublagem. Né? Eu acho que eu tive muita sorte, né? Até porque assim, eu nunca quis me tornar somente um dublador. Eu já fazia teatro, eu já tinha feito alguma televisão, e a dublagem para mim seria mais um veículo que eu teria como alternativa para poder me manter ganhando dinheiro, né, e tocando os meus projetos pessoais de teatro, porque eu nem tinha projeto pessoal quando eu entrei para a Ebert. Comecei a ter algum projeto pessoal já pelo ano 2000, quando eu comecei a produzir os meus trabalhos, né? Mas eu atuava em teatro, né? Às vezes fazia televisão também. E a Herbert, assim, eu fui levado para fazer um teste com a indicação do Mário Jorge, isso com, sei lá, um mês e meio, 2 meses de curso, sendo que a aula era uma aula por semana aos sábados, né? Assim, contudo, ainda muito. Não é como hoje, que você tinha um estúdio todo aparelhado, né? Era uma coisa bem primária do ponto de vista tecnológico, né? Agora, os professores eram excelentes, porque eram pessoas que tinham muita experiência, eram pessoas que olhavam para uma pessoa e sabiam se essa pessoa ia poder ser um dublador ou não, né? Que essa coisa de vir do teatro facilitava, mas que não era tudo, e que também não tivesse uma formação dificilmente ia conseguir dublar alguma coisa. Tanto que era colocado: olha, você precisa ter o seu DRT para dublar. Então, isso já eliminava uma porrada de gente que não queria dublar porque achava que dublar era uma coisa bonitinha, que queria fazer vozinha de desenho animado. Quer dizer, estava numa ilusão, né? Que é legal enquanto exercício, enquanto brincadeira, enquanto você ir para lá no sábado brincar de dublar, mas não era o meu caso, por exemplo. Né? Eu Sim. precisava trabalhar, eu precisava ter um trabalho para ganhar dinheiro para poder viver
da minha profissão de ator e, no caso, também de dublador, né? Então, assim, depois de um mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses de curso, o Mário Jorge me levou para fazer um teste. Eu fiz o teste com o Mário Mojardim, que Deus o tenha, não sei se você sabe Monja, dele, famoso Monja. que era diretor também na época, exatamente, Scooby-Doo. E o Mário, assim, ele foi até muito benevolente no meu teste. Eu fiz um teste muito pequenininho. Ele falou: tá bom, meu filho, tá ótimo, tá ótimo. Fui embora. No dia seguinte, me ligaram da Herbert Richter para assinar a minha carteira. Eu fiquei com a carteira assinada até darem baixa nela, 91, 20 anos depois, né? E já tinha algum tempo que eu não tinha minha carteira assinada, né? Eu tinha trabalhado em escola, tinha dado aula, eu sou professor também, já tinha dado aula, já tinha tido um contrato com a Globo, né? Tinha feito outras coisas também, mas assim, a minha carteira assinada durante tanto tempo eu nunca tive, né? Então, do ponto de vista patronal da empresa, a Herbert Richter foi uma experiência única na minha vida. Eu nunca fiquei tanto tempo empregado numa empresa. Então, assim, como eu estava falando, existia um corpo de dubladores, né, que eram pessoas que haviam vindo, algumas do teatro, muitas da rádio, né, outras eu também não sei, vieram de fontes diversas. E, anteriormente, me parece que ainda alguns anos, vários anos antes de mim, a Ebert também estava tentando expandir, porque estava precisando de novas vozes. Uma coisa me parece que anterior ao momento que eu entrei, né? E aí entraram também alguns dubladores, mas tinham aqueles dubladores mais antigos, tipo Darcy Pedrosa, o Newton da Mata, que era diretor também, a Sumara Luise, Isaac Bardavi, uma série de outros dubladores. Eu vou esquecer de vários nomes, né? Maria Helena Pader, que depois ficou minha amigaça, a gente chegou a trabalhar no teatro junto. Era um corpo de pessoas que tinha. Eu acho que a época era diferente, eu acho que você não era nem nascido, né? Então, a época era uma época onde se respirava um pouco mais a cultura, né? Sim. A dublagem ela tinha uma coisa assim. O Roberto Macedo também, uma pessoa muito querida que também já se foi, né? E essas pessoas mais antigas, pela tradição delas terem vindo ou do teatro, ou da rádio, ou da música, né? A gente tinha uma afinidade muito grande. Então, essas pessoas. Eu fiz alguns amigos nessa época, dessa galera mais antiga, né? Eu gostava muito deles e eles gostavam muito de mim, porque eles sabiam que eu estava levando o negócio a sério, né? Porque a dublagem, depois um outro colega nosso também, que agora está em São Paulo, Mauro Ramos, ele falou uma coisa muito legal para mim. Ele falou: Samir, um dublador leva no mínimo 3 anos para se fazer, dublando assim com muita frequência, né? E eu vi que era verdade, porque assim é um desafio diário, né? Você pegava coisas assim, às vezes muito diferentes, de todos os tipos, filmes de todos os tipos, desenhos de todos os tipos, novelas de todos os tipos. E assim, eu fui no bom sentido, graças a Deus, eu fui no bom sentido, muito bem explorado na dublagem pela Herbert Richards, né? Os diretores eles me deram, eles perceberam que era uma pessoa que eu me esmerava para fazer. Outro dia eu fiz um podcast ao vivo, presencial, com o Márcio Seixas, que você deve conhecer, que também é um nome Sim. dessa época, né? E o Márcio me perguntou: Samir, a sua dicção, você trabalhava a sua dicção para a dublagem ou isso você trouxe do teatro? E aí eu me lembrei, que eu nem me atentava mais para isso, assim, eu me lembrei que na época eu comecei a trabalhar uma dicção
específica para a dublagem, porque a dicção do teatro, ela, dependendo do que você dublar, ela não é o suficiente, porque a Sim, dublagem ela exige um aperfeiçoamento, uma velocidade que uma velocidade, primeiro, implícita ao próprio veículo que você tem que dublar no mínimo 20 loops por hora, né? Então, se você começa a ratear, se você começa a errar, se você começa a repetir, se você começa, isso vai atrasando, e você vai atrasar. O diretor ele vai ficar chateado com você e provavelmente vai pensar duas vezes antes de te escalar de não vai novo te chamar mais. ou até isso, né? Tanto que depois de mim, só para citar, vários atores que eu conhecia do teatro, atores bons, atores gabaritados, né? Eles passaram pela Herbert, mas não ficaram, porque não se adequaram por uma série de motivos. Porque, primeiro, pela questão de uma disciplina que é inerente à própria dublagem, né? A dublagem ela tem algumas coisas que eram muito duras do ponto de vista da execução, que, por exemplo, trabalhando na Herbert Richa, você às vezes tinha um horário 8h30, aí tinha um outro horário 11h30, aí tinha um outro horário 3h30 e tinha um horário 8h30 da noite. Quando eu entrei para a Herbert, eu não era mais um garoto, né? Eu já tinha 34 anos, e eu fazia teatro, eu ensaiava, né? E eu procurava preencher o meu tempo da forma mais produtiva possível, né? Então, às vezes, eu levava o texto a gente tinha aquele pátio lá, né? Claro, ficava conversando, trocava uma ideia, fazia um social também, isso era normal, fazia parte da empresa. Mas, Sim. assim, eu tentava preencher o meu espaço de uma forma produtiva, para não ficar com aquele tempo ocioso, porque o próprio dia a dia da dublagem ele levava a esses intervalos. Então, por exemplo, voltando à questão da dicção que eu comecei, às vezes a Herbert começava 8 horas da manhã e ia até 10 horas da noite, né? Você tinha 6 estúdios do A, B, C, D, E, F, G. Você tinha 6 estúdios, né? 6 ou 7. Acho que até o G, né? Bom, enfim. Então você tinha muita produção, você tinha um número de diretores específicos que não se repetiam, mas eram aqueles diretores fixos, que eram diretores, inclusive, alguns mais antigos, que eu trabalhei até pouco, né? O Garcia Neto, o Amauri, o Turelli eu trabalhei bem, mas eram diretores mais antigos ainda, que tinham uma tradição da dublagem, um saber da dublagem, que eram as pessoas com quem você tinha que aprender. Né? O Newton da Mata, por exemplo, ele era um grande mestre da dublagem, né? E uma pessoa que me deu muitas oportunidades. Então, por exemplo, voltando à questão da dicção, aí o Márcio me perguntou isso. Eu me lembro que, na época, eu trabalhava a minha dicção, eu lia textos em casa, fazia aqueles exercícios de segurar a língua, de exercícios que eu passei depois para os meus alunos de dublagem. Falei, olha, não adianta ter uma dicção mais ou menos, não. Né? Sim. Tem que ter uma dicção muito boa, afiada, porque quanto mais rápido você resolver as questões, mais o diretor vai ficar feliz com você. Falar, opa, esse cara aqui, e você, né? E a questão é que isso privilegiava você. Às vezes o ator é bom, mas ele não tem uma rapidez técnica que a dublagem pedia, né? Como a televisão também pede de outra maneira, né? O processo do teatro ele é muito diferente, né? Existem outras demandas no teatro. Na dublagem você tem que falar na velocidade do ator e geralmente o inglês ele tudo fica grande. Você tem que, né, se você falar honestamente, leva mais tempo do que você falar earnestly. Sim. Vários exemplos que eu poderia dar aqui, né, de coisas que no inglês você fala mais rápido, né? Sim. Então tudo isso você
tem que dar conta. E essa coisa de curso foi legal para ter uma base, mas a pauleira, o aprendizado, você pegava no dia a dia, com dubladores do seu lado que te davam toques. Por quê? Porque na época, então, só para fechar esse negócio da dicção, para eu, né, poder seguir adiante, eu trabalhava e me exercitava, sim, porque eu sabia que eu tinha que chegar 8 horas da manhã, às vezes, para pegar uma coisa difícil. Você nunca sabia o que você ia pegar. Isso é uma loucura. É uma coisa, é um desafio. 8 horas da manhã, pá, tem um negócio lá que você tem que estar com a língua. Blá, 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 né? Tinha um seriado que a gente fazia, eu fazia, o Alfredo fazia, que era um seriado. É um seriado submarino, eu não vou me lembrar do nome agora, cara. Era aquele ator que protagonizava, ele era o capitão do navio, aquele ator que fez Tubarão. Roy Schneider. É Roy Schneider. O Rob Schneider é outro ator. É, outro Não ator. tão bom assim. Ele era, eu não me lembro do nome do filme, mas era uma série que a gente dublava à noite, quase sempre à noite, como o da Mata. E à noite, em função do cansaço, a sua dicção também já vai ficando mais pastosa. Né? 8 horas da noite, tu já está, dependendo do que você fez, já está meio. Né? E esse filme, geralmente, por uma questão, sei lá, do que de tabela, ele era sempre dublado à noite. Então era pauleira, eram coisas muito difíceis. Assim, quem passou pela Herbert Richards e teve essa escola às vezes suada, né, de você aprender, tendo que aprender ali em loco, porque primeiro que essa coisa de dublar sozinho não existia, a não ser que que você fosse fazer uma narração, né? Como eu já fiz, não fiz tanto quanto eu gostaria de ter feito, mas eu fiz a Ilka, que eu conheci na VTI, onde eu pouco trabalhei, mas trabalhei um pouco também. A VTI era uma outra referência de dublagem que existia, terminou antes da Herbert. Eu trabalhei um pouco lá, mas as exigências lá eram muito radicais. Então, essa coisa do teatro lá para eles era mal vista. Então, você tinha que estar com uma disponibilidade. Eu, na Herbert, eu consegui me equilibrar com muita dificuldade. Eu, com o tempo, como eles viram que eu era um cara que eu estava ali me dedicando e que eu gostava também de fazer teatro, fazia parte da minha vida, eu não era só dublador, eles me aliviavam, falavam, não, Samir, você tem que sair tal hora, né? Eu falei, tem que sair tal hora que eu tenho que chegar no teatro 2 horas antes, tal, peça difícil. Mas às vezes era complicado. Às vezes assim, eu tinha teatro de noite e aí no dia seguinte tinha que estar 8 horas lá, né? Então assim era um exercício de resistência física, vocal, emocional muito grande, né? E que eu acho que foi uma grande escola para mim, né? Tanto que eu assim, como eu te falei, eu estou parando de dublar e acho legal poder parar bem parado, parar num momento que eu acho que ainda faço tudo que eu tiver que fazer, né? Prefiro fazer isso do que começar a me cansar mais do que eu acho que eu devo me cansar a essa altura da minha vida. Mas então, voltando a essa questão da Herbert, né? Então você não dublava sozinho. Você dublava, você tinha, dependendo da cena, se a cena tivesse 3 pessoas, 4 pessoas, ficava todo mundo ali na bancada, cada um com seu fonezinho, e se um errasse, todo mundo tinha que voltar. Isso também era um desafio, né? Então eu me lembro que a primeira vez que eu fiquei no meio de seu Márcio Seixas e não sei mais quem, eu ficava nervoso, é normal, né? E se você ficar nervoso, a sua dicção como eu já vinha do teatro, né? Eu também já tinha passado por muitos nervosismos de estreia. Entrei para a Ebert com 34 anos, né? Comecei a fazer teatro com 20 e poucos. Então, assim, eu já tinha uma estrada que me permitia ter um mínimo de desenvoltura, embora fosse um veículo bastante diferenciado. Mas, assim, era muito assim, uma pessoa errava, tinha que voltar tudo. Uma pessoa errava, tinha que voltar. Não tinha essa tecnologia que foi se aperfeiçoando. Foi bom, eu acho que foi bom. Primeiro que é inevitável, né? Quando eu vou para o teatro, quando eu faço televisão, eu fiz uma novela em 2023, foi uma novela inteira, Terra e Paixão.
Se eu comparar, tem uma tecnologia, as câmeras são mais potentes, não sei o quê, papapá, o teatro também tem, mas é basicamente a mesma coisa. É basicamente Sim. a mesma coisa de 40, 50 anos atrás. A dublagem, não. Por ser uma coisa, basicamente, que você trabalha só a voz e a tecnologia da questão né, do recurso vocal, das máquinas feitas para dublagem evoluíram, a dublagem se tornou uma outra coisa completamente diferente. Completamente é muito, mas assim, muito diferente, né? Eu não estou dizendo que, assim, por exemplo, outro dia estava nesse podcast, assim, acho que, não sei se foi o Hércules que falou isso, falou, o Márcio que perguntou, vocês sentem falta de dublar acompanhado? Na verdade, não. Não, porque o próprio exercício da dublagem, quando você está com um colega na bancada, você está ligado lá. Então, é claro que aquilo ali, de alguma forma, incrementa o coleguismo, mas se eu estou num registro e o outro cara está num outro registro, não vai ter nada entre nós aqui que possa ser diferente do que está acontecendo na tela. Então, você não contracena, né? Você não contracena, você só tinha a necessidade de estar junto por uma questão técnica. Agora, o que acontece? Isso foi uma coisa que pulverizou um pouco todo o trabalho, porque hoje você dubla sozinho, né? O trabalho passou a render mais, né? Você pode Sim. escalar um dublador por um tempo menor, porque ele vai trabalhar só aqueles loops que estão ali, ele não vai contracenar com mais ninguém. Aí você bota depois o outro contracenando, fazendo a parte dele, e assim sucessivamente, né? Isso é uma coisa. O Pro Tools também, que facilitou essa coisa do tá curto, tá longo, espreme daqui, né? Isso também não existia. Isso também não existia. Você tinha que dar a fala no tempo real que acontecia lá. Essa panaceia tecnológica que surgiu para facilitar a vida de todo mundo, ela facilita. Né? Hoje os técnicos, os jovens técnicos dos estúdios, eles são feras na questão dessa, dessa apertação de botão que faz uma mágica lá, a tua fala vai para o lugar e está tudo certo. Isso propiciou também foi um elemento facilitador para que muita gente que não pertencia do ponto de vista do conteúdo, aquele grupo de velhos e antigos dubladores que existiam, que vieram do teatro, que vieram muitos da rádio, muita gente fez rádio muito tempo, começasse a ver na dublagem uma maneira também bastante rentosa de ganhar dinheiro fazendo alguma coisa agradável, gostosa de se fazer. Né? E aí, com os veículos de comunicação, com as redes sociais, começou, por exemplo, a surgir começaram a surgir os fã-clubes, coisa que também não existia. O dublador era um sujeito anônimo, né? Que ninguém sabia quem era, conhecia só a voz. Quando eu comecei a ver televisão quando eu era criança, eu amava os desenhos animados, amava os desenhos animados. Depois que eu fui saber que quem dublava o Manda-Chuva, que era um dos meus desenhos preferidos, era o Lima Duarte, que é um ator que trabalhou na Globo durante a vida inteira, né? Que o Tony Ramos, com quem eu trabalhei na Terra e Paixão, ele dublava em São Paulo, né? O Cláudio Cavalcante dublou, Miele dublou, Jô Soares dublou. Agora, eles dublavam na mesma posição que eu dublei. Eles dublavam Uhum. sabendo que aquilo não era só o que eles faziam. Eles dublavam para engrossar o caldo da sua fatura, da sua renda, e faziam aquilo bem. Para mim, a dublagem ela está no mesmo lugar da televisão, no mesmo lugar do teatro, no mesmo lugar de tudo, né? Do cinema. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, assim, como ela tem algumas dificuldades técnicas, algumas pessoas que tomaram esse timão da direção posteriormente,
começaram a achar que a dublagem é o grande lance. Todas as suas profissões, elas têm idiosincrasias muito particulares, né? Como a dublagem é uma coisa que você trabalha exclusivamente com a voz, isso garante a alguns que querem trabalhar só com a voz um espaço confortável. Como esse nunca foi meu caso, né? Tanto que antes de dublar, já me perguntavam: você é dublador? Eu falei: não. Por quê? Não, porque a sua voz é conhecida como dublador. Eu falei: não, eu não dublava ainda na época. Né? Então, assim, tem essas idiosincrasias, entendeu? Então, a dublagem ela foi. Depois que a Herbert, o que aconteceu? Na época da Herbert, você tinha, por exemplo, a Delarte, que era lá no Catumbi, que era uma casa um pouco mais alternativa, que também tinha excelentes diretores, alguns estão aí até hoje, o Pádua, que é um grande mestre também. Grande Pádua Moreira. Pádua Moreira. E tem um que comecei a fazer um curso com ele lá, ele dava um curso de graça, com exercícios maravilhosos, que eu nunca vi em mais curso nenhum. O Jorge Ramos. O Jorge Ramos, que legal. Ramos, pelas posturas sindicalistas dele, algumas pessoas foram abolidas da Herbert Richards, né? Abolidas literalmente, proibidas de pisar lá. Por questões que eu te confesso que eu não entendo a fundo, mas acho questões trabalhistas, questões, né? Enfim, eu não peguei o Jorge Ramos lá. O Jorge Ramos também era uma pessoa que gostava muito de mim, e eu também gostava muito dele. Tanto que ele, antes de falecer, ele tinha já mudado para Miguel Pereira, e ele abriu um centro cultural lá, com 2 espaços de teatro, e me convidou para me apresentar lá com 2 peças minhas. Que legal! Era um ator que estudava em Londres. Então, o Jorge e o Jorge também foi um cara que foi do teatro. Então, assim, você tinha uma galera, e o Jorge era um puta dublador, um puta professor. Ele dava exercício e falava: olha, cria um texto e encaixa na boca desse personagem, seja o texto que for. A maçã está verde e ela caiu da árvore e eu caí no chão. Aí você tenta a maçã, só para você começar a pegar o sincro, só para você começar a pegar sincronismo. Quando eu comecei a dublar, eu ficava vendo, não tinha ainda internet, eu ficava vendo desenho animado, tinha voltado a ver desenho animado, e ficava lendo coisas, tentando fazer aquele exercício que o Jorge tinha me ensinado, lendo e encaixando, lendo e encaixando, lendo e encaixando. Né? Às vezes, depois, alguns desenhos repetiam, e aí você fazia o mesmo exercício. Enfim, era como a gente se exercitava. Por isso que hoje você tem que ter um módulo 1, um módulo 2. Primeiro que as pessoas pararam de pensar bastante, né? As pessoas hoje querem tudo pronto, né? Então, essa questão mais artesanal de como você constrói, como você urde um trabalho seguro, de talento, de dentro para fora, é uma preocupação que não existe mais. Né? Boa parte de muitos dubladores, tanto que eu nos meus cursos, nos cursos que eu fui chamado para trabalhar, eu sempre falei isso. Falei: gente, vocês não têm que fazer teatro, mas vocês têm que saber atuar. Não é uma atuação teatral, é uma atuação para dublagem, que é diferente, que também é diferente da televisão. Cada veículo tem a sua maneira própria de falar. Algumas pessoas têm mais facilidade. Eu, por razões que eu até desconheço, eu tive uma facilidade de modular a minha voz, porque eu também já trabalhava isso no teatro. Então, não é você levou, a dublagem fez você ter uma boa dicção, a dublagem fez você ter essa possibilidade de fazer vozes. Não, não. Eu já fazia isso quando eu fui para a dublagem. Por isso que a dublagem me aproveitou, é diferente. Sim. É que nem aquele velho, uma comparação, quando eu fiz ginástica olímpica, por exemplo, para poder fazer uma peça, acrobacia, ginástica olímpica não, acrobacia, a acrobacia dá flexibilidade? Não, a acrobacia não dá, ela te exige flexibilidade.
Então, você já tem que estar com o corpo flexível para você fazer a acrobacia, né? Sim. E é a mesma coisa da dublagem. A dublagem não vai te dar uma dicção se você não chegar já com aquela dicção, se você não chegar com uma percepção de que se você falar alto no microfone, aquele tom está errado, né? Ao passo que se você falar baixo no teatro, as pessoas não vão te escutar. Então, são coisas que você vai aprendendo. Uma vez eu vi o Chico José, não sei se você sabe quem é, também era um diretor de dublagem da Ebert, e depois dublou um pouco. Hoje eu não sei nem por onde ele anda, mas eu mesmo uma vez que tinha um personagem que ele estava dublando, e o personagem estava com um cigarro na boca, e ele fez assim, para simular o cigarro. Um truque simples Sim. que eu nunca ninguém me ensinou. Eu aprendi olhando o Chico José. Então, todos aqueles atores, dubladores, diretores, eles te ensinavam sem saber, porque os recursos técnicos eram básicos. Então, o ator, o dublador, ele tinha que preencher com o trabalho dele, com a resistência dele, com a repetição, coisas que hoje a facilidade técnica te entrega com muito mais facilidade. Os dubladores, e eu já também levei isso para a dublagem, porque eu tinha aprendido no teatro a fazer isso, com um professor chamado Ian Michalski, que ensinava coisas que podem ser caretas, mas que ajudam você quando você pega um texto pela primeira vez, que é uma Sim. pausa, você bota uma barra, uma pausa pequena, você bota uma barra com uma barrinha, o personagem está falando depressa, você bota uma seta para cá, o personagem está falando devagar, você bota uma seta para cá. Tudo isso no papel, você às vezes quer trocar uma palavra, coisa que é muito comum e que você não aprende nos cursos. Você tem que trocar uma palavra por outra, às vezes porque a embocadura, o cara fala e você está fazendo a palavra, você tem que buscar uma palavra que encaixe melhor, né? E reduzir o tempo ou aumentar o tempo. Desenho japonês, por exemplo, dublei muito com o José Santana, um querido também. A gente fez uma série de desenhos japonês. E o desenho japonês fica tudo curto. Fica tudo curto. E aí você não vai ficar falando devagar para preencher. Você tem que começar a colocar a palavra, né? Em vez de dizer, eu vou lá, eu estou indo lá agora. Você tem que preencher, porque fica tudo curto, né? Então, assim, esse exercício feito no tablet é uma loucura. Eu já peguei alunos jovens que pouquíssimos, um ou dois, assim, que tinham já muita facilidade com o tablet, porque já começaram a ter aula com o tablet, né? E Sim. tinham essa rapidez de marcar o texto na cabeça. Eu vi pessoas que tinham um grau de qualidade de trabalho. André Filho, que eu trabalhei pouco com ele morreu muito jovem, mas era uma referência, né? O Sim. Dário Castro também, que eu não sei se você deve conhecer, ele já Sei, faleceu conheço. da Covid. Ele foi um cara que, do ponto de vista trabalhista, ele lutou pela causa da dublagem durante muitos e muitos anos. Sim. Perdemos ele também com a Covid. O Júlio Chaves, também um grande Júlio dublador, Chaves também faz falta. perdemos com a Covid. Né? Muitas pessoas se foram com a Covid, né? Já Sim. estavam numa idade mais avançada, e a Covid matou muita gente, dentro e fora da dublagem. Né? Foi um momento muito obscuro. E a dublagem, apesar da pandemia, ela foi a primeira a retomar. Foi a primeira a retomar. E aí começou o trabalho online, né, que tornou ainda mais individual e solitário o trabalho do dublador. E aí isso começou a não me interessar muito mais. Carlos Seidel, que é um grande amigo meu de São Paulo, parceirão, não tem estúdio em casa. Ele vai nas casas de dublagem, né? Porque é legal, eu acho legal você sair para trabalhar, né? Sim. Claro que essa rotina também cansa. Hoje tem Sim. estúdios que eu pouco fui, porque eu sempre tive problemas de pegar determinadas áreas do Rio de Janeiro para dublar. Eu tentei e falei, cara, não compensa. Não
recompensa. Eu prefiro ganhar menos, eu sempre fui muito honesto com isso. Eu prefiro Sim, ganhar menos e ter um pouco mais de prazer no que eu faço, né, do que ficar entendeu? Desfacelando em tudo quanto é estúdio. E aí a dublagem online é bom para quem, né, dubla muito. Então, assim, eu acho que não tem uma regra, não tem um sim. conselho, não tem uma, entendeu? Não tem um certo e um errado, né? Eu acho que há que se ter uma ética, né, de se respeitar as pessoas dentro das suas preferências pessoais. E, assim, se eu tiver papel, eu sempre vou preferir o papel, por exemplo. Né? Às vezes, hoje em dia, você entra no estúdio, tem lá o que você vai dublar e tem um monte, tem aquele logotipo lá Sim, na, sim. na, na cara do boneco, assim, aí você tem que ficar buscando a boca do personagem. Mas eu vou falar uma coisa para você, Samir. Eu tinha muitas perguntas para fazer para Faço. você. Não, você fez o favor de responder muitas delas. Só dessa conversa, só dessa entrada, eu falei, poxa, ele já está respondendo o que eu já ia perguntar. Eu falei, pô, que maravilha. A dublagem também é um dom, que geralmente vem Uhum. acompanhado do quê? Um dublador que tem um bom ouvido musical facilita, porque ele Sim, vai pegar com mais facilidade o tom do personagem. Né? Um dublador que tem uma dicção naturalmente boa, ele vai ter mais facilidade do que um ator que precisa trabalhar muito a sua dicção para o teatro e que sim. dificilmente vai conseguir ser um dublador. Eu já ouvi de mestres aí do teatro que, quando tentaram dublar, falavam, já foi. Olhava, já foi. Sim, Né? Então, sim. eu falava, Samir, como é que você conseguiu? Eu falei, não, eu tive que conseguir. Assim, fui feliz. Agora, Aham. eu estava te falando, não existiam esses fã-clubes. Então, hoje, virou um espetáculo midiático, e eu não tenho nada contra. Eu acho que os dubladores que têm personagens famosos, eles fazem eventos, eles, né? Aí vai aquela multidão. Então não tem mais nada de anônimo na dublagem, que supostamente era uma coisa que os dubladores preservavam, porque era Sim, um trabalho anônimo. Não, então, assim, eu acho que o dublador, se ele assume a sua cara, se ele assume a sua voz, se ele assume que ele quer ou pode estar em cima de um palco, eu acho isso ótimo. sim, Agora, há que se reconhecer que são desdobramentos também do fenômeno, de fenômenos midiáticos e fenômenos das redes sociais que a dublagem levou a reboque. Quer dizer, sim. que foram levados a reboque pela dublagem. Como o Cláudio Galvão, meu amigo, falou, Samir, os fãs da dublagem, eles são muito fiéis. Você faz um trabalho, eles sabem os pormenores daquilo. Então, eu, Sim. eu acho admirável isso, né? Como eu nunca tive a dublagem como a minha primeira profissão, não, eu sempre me considerei um ator que dublava, né? Então, assim, isso não me deu o número de seguidores que eu poderia ter se eu tivesse vestido só a camisa da... Mas eu não conseguiria. Você está Uhum. entendendo? Porque desde o início eu não queria isso. Eu nunca me Sim, rendi a isso. Eu nunca quis ser diretor de dublagem. Eu nunca priorizei só a coisa de ganhar mais. Eu nunca me vangloriei de ter feito o Doofenshmirtz. O Doofenshmirtz aconteceu, eu acho até que mereceria, né, um fã-clube, como tem umas páginas aí do Doofenshmirtz, mas talvez eu não tenha cultivado isso, sim. que isso virasse uma coisa maior, porque eu não me interessava, não era isso que eu queria. E, assim, Entendi. falando até do Doofenshmirtz, que é um personagem extremamente difícil, né? E que até hoje, de vez em quando, ainda vou lá, a TV Grupo me chama, aí tem um desenho lá que ele faz uma participaçãozinha, aí eu apareço Uhum. 5, 10 loops, né? Eu falei, olha, gente, eu estou cansando, vai ter. Ah, mas você faz muito bem, você faz brilhantemente, vai continuar fazendo. Eu falei, bom, até. Mas, assim, era muito cansativo fazer o do Felismete, por Eu exemplo. imagino, eu imagino.
foi um presente, um personagem que me foi dado. Na época, eu não fiz nem. Eu não sei se chegou a se fazer teste. Foi o Manolo Rey que me deu esse personagem. Ele faz aí, Samir, eu acho que ele deve voltar. E aí eu fiz esse personagem, assim, fiz uma voz lá. E aí ele voltou e voltou muito, né? Eu fiquei alguns anos dublando um personagem que assim eram páginas e mais páginas de texto, e eu às vezes ficava preocupado com a minha voz, porque o ator, sei lá, ator, dublador, não sei o que ele é, original, ele tinha a voz já rasgada. Ele já Sim, tinha você vê claramente que ele tinha um calo vocal e que ele usava aquilo no pessoal. Falei, não, eu não vou fazer isso com a minha voz. Não vou fazer isso com a minha voz. E aí eu tentava, tecnicamente, numa medida muito delicada, manter, mas era muito difícil. Então, assim, sim, foi um personagem que também me trouxe para cantar, às vezes. Né? Tem personagens, tem gravações que estão no YouTube do Ferris Smith cantando, que são bastante violentas para o meu registro vocal. Claro que a é, maquininha lá, às vezes ajustava, dava um agudo, mas você tinha que, e te era exigido pelo diretor musical que você falava sim, que eu eu imagino. está muito no meu registro, coisa que eu pouquíssimo fiz na dublagem. Né? Geralmente me deram coisas sempre muito difíceis, né? E eu acho que eu as resolvi a contento. Agora, eu gostaria de ter feito coisas mais tranquilas. Pegar Sim, um personagem, né, um protagonista que não fosse tão difícil, como eu peguei na Ebert em novela, nas novelas mexicanas, a Ângela, o da Mata, a Sumara, me adoravam me dar personagens de voz grave. Eu não sei por quê também, sim, porque a minha voz nem é tão grave assim. Eu sou barítono. Aí me davam os caras que eram mais velhos e falavam assim, Maria Rita, você não pode ficar aqui comigo hoje, essa noite, porque. Aí eu, porra, para mostrar trabalho e fazer, eu fazia. E saía sim, com a voz no pé. sim, Entendeu? E aí pronto, eu tinha 34 anos, 34, 35, 36. E aí você, bicho, você está pronto para o que der e vier. Ficava cansado, sim, mas, né, hoje eu estou com 66, vou fazer 67. Então, você tem que preservar o seu instrumento de sim, com trabalho. certeza. Eu E assim, Samir, sobre o Doofenshmirtz, aí eu vou passar para outros. Eu acho o seu trabalho de dublagem brilhante do Doofenshmirtz. Eu gosto do desenho, Phineas e Ferb, mas assim, eu confesso que a parte do Doofenshmirtz era a melhor parte. Quando vinha a parte do Doofenshmirtz, sabe? Porque era sempre a mesma coisa no desenho. Mas quando ia no Doofenshmirtz, você não sabia que ele ia aprontar, o que ele ia é, inventar, a dinâmica dele com o Perry, tem até o Carlos Seidel que faz, né, o cara lá que manda o agente P fazer as coisas. Então, assim, era maravilhoso. E o seu trabalho é incrível, porque exatamente como você falou, ele tinha bifes de texto. Era muita coisa, era rápido, ele tinha um carisma, ele era mal, mas ele não era, ele era um cientista maluco, sabe? Então, era maravilhoso isso. Também teve aquela célebre frase, né? Eu te odeio, Perry eu te Torrinco. odeio, pé, Ordilton. Até o bordão dele é difícil de falar, né? Maravilhoso, é Até o bordão é maravilhoso. difícil de falar. Eu vou destruir todo o gnomo de jardim daqui e dos 3 estados vizinhos. Harry Ornitorrinco, eu vou ativar a minha criação. Sim, mas eu vou falar, Samir, Pergunte. a gente falou do Doofenshmirtz, mas teve outro desenho que marcou muito a minha vida e você participou desse desenho, que é o Ben 10. Ben 10 Ah, para mim é uma coisa fantástica, eu amo o Ben 10, assim, eu acompanhei todas as sagas, menos o reboot, que aí já não é mais a minha idade, né? O reboot não dialoga tanto comigo, mas eu sei que você dublou um dos meus aliens favoritos, que foi o Diamante, a partir de Força Alienígena, que você fez Força Alienígena, aí fez Supremacia, Omniverse, e você também chegou a fazer o reboot, mas você fez, para mim, um dos personagens, os melhores personagens do desenho, um dos mais complexos também, que é o Professor Paradoxo, né?
E era muito maneiro, porque o professor Paradox, além dele ser um personagem complexo, porque ele viajava no tempo, ele era um cara meio perdido, você não sabia em que realidade ele era, e aí sempre ele chegava lá e falava assim, ó, eu tenho que resolver esse pepino aí, ó, vamos consertar esse negócio aí no tempo, que você fez lambança aqui no tempo, eu tô aqui para consertar. E ele era meio que o mentor do Ben, né? Então era muito legal. Então você conseguiu, numa mesma série, fazer dois trabalhos bem diferentes, né? Que é o Paradoxo e o Diamante. Se você puder comentar um pouquinho como é que foi essa experiência de fazer o Ben 10, aí eu vou para mais alguns Esse aí. desenho eu fazia na Cinevídeo. Teve alguns diretores diferentes lá. O Dário dirigiu, teve alguns outros diretores que eu não vou me lembrar agora. Mas, assim, o Professor Paradoxo eu adorava fazer, porque era um personagem que tinha uma classe, uma categoria, assim, aqueles termos técnicos que ele usava, aquela inteligência. Eu gostava muito, né? Essa coisa científica, eu gosto muito. Paradoxo. Eu acho que isso vai servir. Vai servir muito bem. O outro personagem, o Diamante, eu não sei nem por que eu fui escolhido, porque ele tinha uma voz super grave, né? Eles botavam harmonizer, eu fazia a minha voz grave, mas eles botavam harmonizer em cima, para a voz ficar mais grave ainda. Então, assim, eu te confesso que eu não sei por que eu fui parar na boca do Diamante. E aí, Sim. talvez, não sei, assim, é uma questão até da própria trama, não sei, eu não vi o desenho todo, né? Mas, assim, eu me cansava um pouco, eu te confesso que essa parte da dublagem que você tem que ficar reagindo, luta, né? Sim. De luta, Ocasionalmente né? até vai lá, mas o Diamante era isso o tempo todo. Ele falava uma palavrinha e ficava lutando 15 minutos. Diamante. Eu já pratiquei muito com este aqui. Eu adoro. Se você procurar no YouTube, até deve ter, mas eu fiz pouco. Narração. Sim. Eu adoro fazer narração de coisas da natureza. Legal. Eu fiz uma série com a Ilka, eu já estou fugindo de novo, né? Porque foi isso, foi assim, eu fiz, né? Aí aparecia de novo, aí eu ia lá, é uma casa que eu também pouco ia, Cinevídeo, fui mais em Priscas Zero, mas depois passei aí muito pouco, né? E hoje já também não vou mais. Esse personagem ele volta e meia voltava, como tem personagens que voltam, né? Outro dia voltou esse do dinossauro, que eu faço o vilão, que é o personagem mais velho que tem eu não sei o nome da série, mas é uma série que virou filme com atores e animação também, né? Sim. E outro dia eu fui dublar esse personagem lá na Delarte, porque é um personagem que eu ganhei também, meio que sem teste. E ele é difícil, que ele fala muito rápido também. E você sabe qual personagem que eu estou falando? Ele tem um cabelo meio branco, assim, um óculos. Ele é mau. Ele é o dono da parada lá dos dinossauros nesse filme. Olha, é uma série. É uma série. É uma série que virou É o longa. personagem, não sei se é o personagem que eu ia perguntar para você. Não é o Dodson do Jurassic World? É o Jurassic World. Eu não sei se. Acho que é Dodson, acho Então, que é é isso. o Lewis Dodson. É o Lewis Dodson. Eu ia perguntar sobre ele. É Olha o só, cara que que é o dono legal. da parada. Ele é o dono da parada lá. Ele é o dono é o cientista que fundou aquele negócio e tal. Então eu fui ver no cinema, porque era um personagem grande, né? Eu fiz pouco cinema na dublagem, assim. Sempre me chamaram para fazer coisas pequenas, né? E os protagonistas já tinham seus donos. Eu sempre fiz coisas pequenas. Então esse filme eu fui ver no cinema, dublado. E foi uma experiência muito legal, assim, porque acho que foi o único filme dublado que eu tive um personagem de destaque. Nós nos dedicamos à ideia de que os dinossauros podem nos ensinar mais sobre nós mesmos. Né? Que legal. Eu, de dublagem no cinema eu também fiz o pai do Fred Mercury, que era um Sim, do indiano. Bohemian Rhapsody. Vai sair de novo, Farouk? Freddy ou Farouk? Que diferença faz se sai toda noite? E fiz também um personagem
que o Hércules me deu de presente, que é um personagem, é um ator até que depois eu voltei a fazer, que ele fez um filme que o Tom Hanks era o detetive e ele era o Ponte bandido. para os Espiões. Isso. Sim, Esse personagem, o Hércules chegou para mim e falou: Samir, só você pode fazer. Eu falei: mas por quê? Só você pode fazer. E eu vou te dirigir milimetricamente. Eu falei: tá bom. O diretor, o produtor lá, ele não quer limpeza, ele quer todas essas mumunhas que o ator, porque fazia parte do personagem. Ele era um cara que ele. Então, nós vamos. Ele fazia muito isso, né? E o produtor queria que isso fosse mantido na dublagem. Foi um trabalho muito bom, que excelente. legal. Conversaram comigo. Fizeram ofertas. Ofertas de emprego para trabalhar para o seu governo. Que legal. Então teve assim, eu tive algumas coisas no cinema, né, que me deixaram satisfeito, mas fiz pouco. Super-herói eu nunca fiz pouquíssimo, fiz pontinha, não, né? Você fez o Dr. Luz do Jovens Titãs. Você fez o Dr. Luz do Jovens Acho que Titãs. sim, acho que sim. Suas habilidades ridículas não podem ofuscar o brilho do Doutor Luz! Fiz os monstros, fiz os Sim, Smurfs. Universidade de Monstros. Foi maravilhoso aquele seu papel. Não ficamos muito tempo. Não éramos os alunos que a Hard Scrabble queria ter. Don Carlton, um estudante veterano. Porém, Samir, nenhum supera o Chick Hits de carros. O Chick Hits era um personagem fantástico, né? Com aquele bigodão ali, trapaceiro. Você tinha ódio do personagem porque, ele toda hora Que queria legal. trapacear, aquele Você sabe ego que lá tem. em cima. Isso foi um presente foi um teste e eu passei com o Garcia Júnior. Foi muito legal ele na direção, ele é um diretor também muito preciso. McQueen, é sério aí. Essa foi mesmo uma tremenda corrida. Pra mim! Agora, tem 2 desenhos que eu fiz. Um é aquele Acampamento Lázaro, que eu não sei se você Isso! conhece. Eu sei É um quem é o personagem que personagem. ninguém, assim, nas entrevistas que eu dou, ninguém fala desse personagem. Eu fazia o Alce, que eu não lembro, Lumpus, acho que era Lumpus, o nome dele era Lumpus, que é um personagem que praticamente era o protagonista da parada, né? Era um Alce, que eu fazia uma voz, que eu não vou me lembrar agora qual era a voz, mas é um personagem que, assim, eu acho ele quase tão importante quanto o do Fênix Mirtz, e ninguém fala dele. Bom, olha ele aí, o campeão do concurso desse ano. A honra é toda sua. Eu fiz um outro também, eu não vou lembrar nem do nome do desenho, que era um lagarto. Era um personagem difícil, Hélio Ribeiro, que me dirigiu na Som de Veracruz. Era um lagarto e ele tinha uma dupla face. Ele era mau e ele era bom. Ele tinha era um personagem duplo, maravilhoso também, difícil pra cacete. Sim. E que eu fiz uma série inteira dele, o Hélio dirigindo. E eu também não lembro, ninguém fala desse personagem. Não sei se ninguém acha que não sou eu que dublei, entendeu? Porque a minha voz ficava muito diferente. Eu não vou lembrar nem da voz que eu fazia. Isso mesmo, agente Catsuel. E agora é hora do troco. Sou eu, o camaleão. Tinha um também que outro dia me mandaram no Story, cara. Que é um personagem que eu dublei na Sincrovídeo do Luiz Manuel, grande Luiz Manuel, um gênio, um puta de um diretor, veio da rádio. A mãe dele, portuguesa, era atriz. E ele não trabalhava na Herbert Richards, ele abriu sua própria casa. Assim, que eram 2 gatinhos. Era um preto e um branco. Eu fazia o preto. Eu não vou lembrar o nome desse desenho, mas era muito bom. Era muito bom e era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. De filme, por exemplo, eu fiz o Adebise, do Oz, que era um seriado que se passava numa cadeia. E era um negro, um forte, alto, ele era o xerife da cela. E ele tinha uma voz no pé. E o da Mata me deu esse personagem de presente. Eu falei, o cara tinha uma voz assim. Cara, eu falava, meu Deus. E tinha que às vezes ele gritava e tinha que gritar na voz do cara. Sim. Era uma loucura. Eu falava, meu Deus. Acho que é porque eles queriam uma densidade de interpretação que eles achavam que eu podia corresponder, né? Mas não era o meu tom de voz. Quer saber?
É isso que vai matar você no final. Eu criei uma utopia. Seu Shangri-La, Samar. Vários outros personagens que eu Tem um fiz. também que eu tinha colocado aí, né? Porque do MCU, né? Do universo da Marvel, que você foi o Howard Stark, né? O pai do Tony Ah, Stark. sim, Que, o pai que do Homem de participou Ferro. também, né? Participou de vários filmes, né? Que era muito legal. Você meio que dividiu esse personagem com o Cláudio Galvão, porque ele fazia uma versão mais jovem e você fazia a versão mais velha do personagem. E é muito legal, né? O que é e sempre será. Minha maior criação é você, Tony. O caso do Dodson foi muito legal, Samir. Só vou compartilhar aqui que quando eu fui assistir o Domínio no cinema, eu falei: caraca, é o Samir, quanto tempo que eu não escutava a voz do Samir. Então foi muito bacana isso, né? Foi muito legal. E aí a gente vai lembrando dos personagens, mesmo às vezes não lembrar o nome, mas você lembra da sensação que era fazer, e aí quem deu o. Então isso é maravilhoso. Aí, garoto, se conseguir isso aqui, conseguirá em qualquer lugar. É isso aí. Mas, cara, não, eu fico pensando assim, né? Assim como eu tinha os meus ídolos na minha infância, que eram esses desenhos Manda-Chuva, Flintstone, os desenhos do Hanna-Barbera, todos dublados brilhantemente, né, por vozes maravilhosas, que eu desconheço muitas delas, né? Eu acho que vocês também. Eu acho que hoje a coisa cresceu muito, né? Sim. Cresceu demais, porque não é só assim, não é só criança que gosta, né? Os jovens gostam, os adultos gostam, os fã-clubes eles envolvem uma faixa etária muito diversificada e uma faixa cultural também muito diversificada, né? Então, eu acho isso maravilhoso para o dublador e acho que Sim. o dublador que está nessa posição ele tem que fazer jus ao que ele. Como eu fiz jus, eu falei, você me convidou, eu falei, cara, eu estou parando de dublar, o que eu vou dizer para ele, né? Vou dizer que eu. Não, eu acho que você vê, a gente tem assunto aqui para falar uma noite inteira. Com Né? certeza, nossa, Porque você me transmite também uma pessoa que tem muita paixão por essa questão da dublagem. Obrigada. Né? E eu acho que eu, como dublador, né, preciso entender, respeitar, admirar isso, porque se você me convidou para fazer um podcast com você, é porque você acha que eu tenho alguma coisa para te dizer, né? E eu acho que isso é muito bom, porque isso vai ficar depois aí, né, para a posteridade no seu canal. Com certeza. E eu acho isso muito legal. Isso transcende, né? Porque existe a dublagem e existe o dublador, existem os dubladores, né? O ser humano tem de todas as espécies, né? O dublador não é diferente, o ator não é diferente. Outro dia a Fernanda Torres falou: eles acham que artista é diferente. Não, a gente quer o número de Deus para falar com ele e não sabe o número. É a mesma coisa, né? Sim. Então, assim, eu acho que esses podcasts eles são legais, que eles aproximam mais. E eu nunca quis alimentar nenhum tipo de imagem que não fosse real a meu respeito, seja na dublagem, seja aonde for. Né? Quem gosta de mim do jeito que eu sou. Sim, né? Com certeza. E aí eu me lembro do Isaac Bardavi. O Isaac Bardavi era um cara que... um grande dublador, eu conheci ele no teatro antes de entrar para a dublagem, né? E depois eu chamei ele para trabalhar comigo no teatro, quando eu produzi um trabalho, e ele também me dirigiu na dublagem. Ele era um cara absolutamente singular, né? E ele uma vez falou para mim, sabe que eu voltei a fazer televisão agora, de vez em quando ele fazia, e as pessoas falavam, nossa, a gente não te chama mais porque a gente acha que você está muito bem na dublagem, que você não quer fazer televisão. Ele falava, não, eu quero fazer televisão, me chamem, por favor. Né? Então, você vê, Isaac Bardavi, aquele ator que ele fazia, o Wolverine, se ajoelhou diante dele e beijou a mão dele. Foi um momento lindo, foi um momento incrível. E ator que é um puta uma pessoa maravilhosa também. Sim.
E você vê isso no trabalho dele, que é um ator Com de certeza. teatro, um ator de musical, né? Um ator. Então, eu acho que, para mim, o Isaac, com essa generosidade, a gente traz, seja do teatro, seja. Eu acho que o teatro ajuda nisso, porque o teatro ele é uma arte coletiva, né? Onde você. E já foi até mais, mas Sim. da época do Isaac, da minha época, e são épocas bem diferentes, o teatro é uma arte coletiva. Ah, Samir, lembrei de outro personagem que você fez, o Ranzinza dos Smurfs também, foi outro papel que você E, chegou a fazer também, e muito, muito, também muito legal. foi um teste que eu acho que eu fiz com o Manolo. O Manolo também me deu coisas muito legais. Manolo também, verdade seja dita, ele me deu coisas muito legais. Acho que foi teste e eu acho que eu ganhei. Oh, devagar aí, Marujo. Fazer o quê, desastrado? Você não tá na lista? Né? E eu fiz também, agora eu não vou lembrar também, um filme para cinema com o Manolo, que era um chinês, um filme chinês, falado em chinês, e que eu fazia um personagem protagonista, maravilhoso, eu também não vou lembrar o nome, dificílimo, e que o Manolo Imagina. também me deu assim, pá, de presente. O Jim Carrey, eu vi um filme com ele que eu fiquei de queixo caído, como é que ele incorporou um personagem lá que ele fez, e que ninguém aguentava mais o Jim Carrey com as coisas que ele estava aprontando. Acho que era o Mundo de Andy, que ele fez o Andy Kaufman. Isso, exatamente, você sabe. Sim, já vi, muito Ele bom esse filme. enlouqueceu a equipe. Agora, você vê, o cara se permite, você vê o making of do Jim Carrey, você vê, entendeu? A generosidade que ele tem, Pois é. entendeu? Ele é uma estrela, então assim. E aí o que eu acho às vezes é que as pessoas, porque ele é careteiro, porque não sei o quê, porque as pessoas têm que falar mal alguma coisa do cara porque de alguma forma tem inveja do cara, né? Essa Sim. que é a verdade. Então eu acho o Jim Carrey genial. Mas eu vi o Marco, acho que o que o Marco dublou, o Jim Carrey também foi muito legal. O Acho, Tatá acho. também dubla. Chegou a Hã? dublar. Ele dublou o Robotnik, o Tatá Guarnieri. O Tatá Guarnieri chegou a dublar O o Jim Jim Carrey Carrey. também? O Robotnik do Sonic também. Tá. Tá bom, não sabia. Mas, Samir, eu vou falar, a gente estamos chegando aqui no final da nossa entrevista maravilhosa. Eu achei engraçado o Samir falar, mas não sei o que eu posso falar. Meu, o Samir brilhou aqui, falou um monte de coisa maravilhosa, mas eu quero deixar uma última pergunta que eu estou fazendo esse jogo com todos os dubladores que eu estou conseguindo entrevistar, né? Que é o seguinte, muita gente faz umas respostas bem diferentes, é por isso que eu gosto de brincar com isso. Samir, para você, o que significa dublagem apenas uma palavra? Nossa. É difícil, é difícil. Palavra? Fantasia. Oh, que maravilha, que legal. Fantasia. Que legal, que legal. Já ouvi algumas respostas, tipo, uma até falou cemitério, eu falei, cara, por quê? Tipo, é muito legal isso, né? A interpretação, né, e tudo. Maravilhoso. Todo dublador eu vou fazer esse teste e tenho certeza que todas as respostas vão ser diferentes. Eu tenho certeza disso. Né? A fantasia, para mim, eu acho que exprime, porque é um mundo, né, que você entra ali, é uma outra coisa, né? Enfim. Sim, com certeza. Mas é isso, gente. Olha, eu não tenho nem o que dizer. É uma gratidão enorme poder ouvir a história. Gente, isso é muito mais do que uma entrevista, mas sim um relato histórico. É algo que vai ficar para a história. É um relato de uma pessoa que viveu aquela época e que tem propriedades para dizer isso. Então, para mim, está sendo uma alegria enorme. E eu quero agradecer o Samir por ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar sobre dublagem. Aí a gente falou dos trabalhos dele e tudo. E se a gente deixar, nossa, o papo vai até 6 da manhã. E aí vocês vão estar aqui vendo a gente falando ainda. Vitor, olha só, eu queria. Você é um excelente entrevistador, você é uma pessoa muito generosa, porque você deixa o entrevistador falar. E você fala também. Mas, assim, foi uma experiência muito legal. Te agradeço de coração. Tá? Como eu te falei, provavelmente vai ser o último podcast que eu estou fazendo de dublagem.
e queria registrar aqui que foi feito por uma pessoa muito especial, que é o Vitor Polessi, e que você continue nesse teu caminho, com o teu canal, diversificando, trazendo pessoas que você acha interessantes e desenvolvendo o seu processo criativo também, né? Com certeza. Mas obrigado, Samir. Pô, eu ter a chance de conversar com o Doofenshmirtz, com o Dick Hicks, com o Lewis Dodson, com o Howard Stark, com o Professor Paradoxo, gente, pô, isso aqui é um presente que transcende, sabe? E ouvir toda a história que o Samir nos presenteou, gente, isso aqui é um presente para os fãs de dublagem, sabe? Para os fãs de dublagem. É a história, sabe? Então, isso é para quem eu deixo um grande beijo de um coração para todas as pessoas que nos prestigiaram durante todo esse tempo. Tem todo o meu carinho, todo o meu afeto. Tamo junto. É isso aí, gente. Então, agradeço. A gente tem mais um bate-papo com o dublador e eu volto com outra entrevista, uma grande entrevista aí, né? E aí, coloque aqui nos comentários que dublador você quer que eu vá atrás, que eu vou atrás, hein? Posso não conseguir, mas eu vou atrás. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Obrigado, Vitor. Mais uma vez, obrigado, Samir.